Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá começar nosso conteúdo de hoje. Conteúdo que foi escolhido por vocês lá no grupo VIP do WhatsApp. Os nutricionistas de excelência lá do grupo escolheram o tema da live da semana, que é estratégias para o controle da dislipidemia. E é um tema muito importante, porque a gente vai falar aqui sobre estratégias práticas, estratégias aplicáveis para você já começar a estruturar aí nos seus planejamentos nutricionais e já incluir tanto no plano alimentar, né, na dieta, quanto prescrição de suplementos, de fitoquímicos. Eu vou falar sobre algumas doses também desses ativos, então já vai organizando aí papel, caderno, caneta, para poder já organizar as ideias, porque esse conteúdo de hoje aqui tá ouro, tá? Peço a vocês que compartilhem com os colegas nutris, que sejam nutris de excelência ou não, tragam todos eles para cá, para que a gente possa ter mais pessoas falando sobre esse assunto, estudando sobre esse assunto, discutindo, tá? Nos stories mais cedo, para quem não viu, eu expliquei lá assim bem rapidamente, bem resumidamente, a relação que a dislipidemia tem com tireoide. Isso é muito importante. E é muito importante porque poucos nutricionistas entendem essa relação. A gente normalmente trata a dislipidemia com aquelas estratégias padrão, né, de fibra, de ômega 3, de melhorar a qualidade do carboidrato, de melhorar a qualidade do lipídio, enfim, fazer atividade física. Mas se a gente não olhar também para a função da tireoide, não vai resolver muito, tá? Não vai ser tão eficiente o resultado. Então hoje também eu vou aproveitar a oportunidade do tema da live para trazer também essa importância da avaliação da função da tireoide, que a gente pode e deve avaliar através de exames bioquímicos, tá? Exames bioquímicos que avaliam função tireoidiana, porque existem vários exames bioquímicos para avaliar a autoimunidade, para avaliar um bocado de coisa. Então, nesse caso específico, a gente tem que avaliar alguns parâmetros da tireoide que avaliam a função da tireoide. Aí a gente vai entender, será que essa tireoide está interferindo aí nesse perfil lipídico ou não? Ou é só um erro alimentar que a gente corrigindo vai resolver, tá bom? Então, depois dessa breve introdução aí, vamos ver se o pessoal chega. Eu anunciei lá no grupo VIP sobre o tema da live, para que todo mundo chegasse aqui às 19h30, né, para pegar o conteúdo do começo, porque inclusive é uma oportunidade grande de vocês trazerem dúvidas, perguntas a respeito da própria prática, porque se no atendimento nutricional você já se deparou com uma situação de dislipidemia muito resistente, em que a pessoa, você não conseguiu entregar, né, um resultado legal, um resultado positivo nesse tratamento, é muito importante você ter um entendimento melhor do todo, quando o assunto é dislipidemia, para que você consiga traçar uma estratégia que realmente vá resolver o problema. Porque muitas vezes, como eu falei, a estratégia é muito superficial. Ela não resolve o problema de fato, né? Então, quando o paciente volta a se alimentar mal, por mínimo que seja, o perfil lipídico altera todo de novo. E aí fica nesse efeito sanfona aí. Melhora um pouco, daqui a pouco piora, melhora um pouco, daqui a pouco piora. E aí, qual é o grande problema que normalmente acontece? Quando o cardiologista ou o endocrinologista desse paciente se depara com esses exames que não estão sendo normalizados pela alimentação e pela atividade física, ele vai ter que fazer prescrição de medicação. Boa noite, Gabriel. Gabriel ou Gabriela? Gabriela. Boa noite. Então, assim, a gente tem que ter atenção, tá? Porque muitas vezes não é medicação que vai resolver o problema. É uma situação que dá tranquilamente para ser resolvida com a mudança alimentar, com a avaliação bioquímica correta. Então vamos hoje pegar caderno e caneta para anotar, porque essa live vai trazer muitos insights para vocês, tá? Já para começar a ir para prática, porque
Todo o conteúdo aqui da escola, quem já acompanha, sabe que é conteúdo prático. É aprender aqui e praticar. Lá no grupo VIP é assim, nos nossos cursos, nas mentorias, tá? Nas lives. É conteúdo pra gente aprender, anotar e ir pra prática aplicar. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Eu vou fazer uma rápida explicação sobre a dislipidemia, tá? Tempo que o pessoal vai entrando. Para depois a gente, depois de entender o que é essa dislipidemia, quais os fatores de risco que ela gera, qual é o perigo do paciente permanecer num quadro, né, de dislipidemia, a gente passa para a parte das estratégias, tá? Porque o tema da live é estratégias nutricionais para o tratamento da dislipidemia. Mas é importante que a gente entenda, em primeiro lugar, o que é realmente a dislipidemia. Não só entender o que é a dislipidemia, mas entender os riscos. Por que é importante entender os riscos? Porque se eu sei os riscos que um paciente que tem dislipidemia está correndo, eu vou intervir nutricionalmente para que o quanto antes eu consiga corrigir isso. Porque a dislipidemia, o problema real da dislipidemia não é ela. Ela não é o problema. O problema são as consequências da evolução dela, certo? Porque a dislipidemia, propriamente dita, ela nada mais é do que uma alteração do perfil lipídico. E quando a gente fala perfil lipídico ou perfil lipêmico, tá? Como for melhor, a gente entende que é uma alteração daquelas lipoproteínas que todo mundo conhece, né? Sendo que a gente vai ter alteração aí para um aspecto negativo. Então, por exemplo, todo mundo sabe que o HDL é a lipoproteína de alta densidade, é a lipoproteína protetora, é ela quem vai fazer o transporte reverso, não esqueçam isso é muito importante. Ela vai fazer o transporte reverso do colesterol, tá? Dos tecidos para o fígado. Por isso que ela tem o efeito de limpeza, porque ela tem essa capacidade de transportar o excesso de colesterol que está lá na periferia, nos tecidos, né? Trazendo diariamente esse excesso para onde? Para o fígado. O que é que o fígado vai fazer com essa gordura, né? Que o HDL transporta para ele? Ele vai metabolizar. Então isso é um efeito muito positivo da HDL, porque é um efeito de limpeza, literalmente, né? A HDL está ali diariamente trabalhando para manter os níveis lipêmicos normais, levando todo esse excesso de gordura para que o fígado metabolize. Então o HDL a gente tem que ter muita atenção, porque ele precisa estar sempre dentro daquela faixa de normalidade, que todo mundo sabe que é um valor bem maior, né? Quanto maior o HDL, melhor. Esse HDL ele nunca deve ultrapassar o limite máximo, porque aí já é ruim também. Vamos lembrar que HDL, mesmo ele tendo uma fração proteica, ele também é gordura. Então, ele é muito bom, ele é saudável, ele tem um efeito positivo quando ele está dentro de uma faixa ali adequada. Se ele ultrapassa, isso já é alteração, tá? Não deve acontecer isso. O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que é o chamado colesterol ruim, só que eu sempre digo que ele não é ruim, simplesmente. Ele tem uma fração lipídica maior do que a proteica. Ele é o contrário. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, ele é o contrário, é o inverso do HDL, a composição. Então ele tem muito mais gordura do que proteína. E o que é que isso quer dizer? Pelo fato dele ter muito mais gordura do que proteína, ele já tem essa bendita aí dessa ação aterogênica que a gente vai falar, que é a complicação da dislipidemia. Então, se o meu paciente tem, por um longo período de tempo ali, um colesterol total elevado, e esse colesterol total está elevado às custas de um LDL elevado e um HDL de médio a baixo, isso é um péssimo sinal. Lembrando também que os triglicerídeos aí fazem parte desse perfil lipídico e normalmente quando o colesterol total está elevado e o LDL também, normalmente o triglicéride também está, certo?
E aí o que é que a gente tem? Um quadro de dislipidemia. Por isso que é chamado de dis, porque dis quer dizer disfunção, né? Então dislipidemia é uma gordura no sangue, lipidemia, que está alterada, vamos dizer assim, está disfuncional. Então o que é que tem que acontecer aí? Eu tenho que fazer uma correção. E essa correção, a princípio, ela deve ser pela alimentação, pelo estilo de vida, de repente com o uso de alguns ativos fitoquímicos, alguns nutrientes isolados que também atuam aí nesse metabolismo das gorduras. Um ômega 3 é muito bem-vindo nessa situação, porque todos esses ativos em conjunto, juntamente com a alimentação, é óbvio, né, atividade física, vão corrigir, vão organizar esse perfil lipídico alterado, essa dislipidemia. Para quê? Qual a importância disso acontecer agora, enquanto esse perfil lipídico está alterado? Justamente eu evitar, eu prevenir que essa alteração do perfil lipídico gere a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É uma consequência da dislipidemia. É por isso que a gente sempre chama, né, a situação de dislipidemia e aterosclerose, porque são coisas diferentes realmente. A aterosclerose provém da dislipidemia. Então, um paciente que tem uma alteração do perfil lipídico alterado, essa explicação que eu acabei de dar, né? HDL baixo, LDL alto, colesterol total alto, triglicéride também alto, é um paciente que tem dislipidemia. Então, nesse caso, essa dislipidemia, se ela não for corrigida a tempo, certo? Não for ajustada a tempo, o que é que vai acontecer? Esse excesso de gordura circulante, tá? Vamos lembrar que o sangue, o plasma, né? Ele é água, ele é líquido. E o que é que são essas frações de gordura? Elas estão ali em suspensão no sangue, né? Estão sendo transportadas por proteínas, mas é óleo e água, vamos dizer assim, né? Gordura e água. Então essa gordura, gente, se ela está excessiva circulando no sangue, o que é que vai acontecer? Naturalmente, ela vai começar a se aderir na parede interna do vaso. A gente tem um vaso sanguíneo, né? Tem essa parede interna, que o revestimento que está ali chama-se endotélio. Eu acredito que todo mundo lembre disso, né? E aí essa gordura, naturalmente, quando a circulação ali, na circulação ela está muito elevada, está uma dislipidemia, essa gordura começa a meio que grudar, aderir ali na parede interna do vaso. E isso é um processo silencioso, é um processo que muitas vezes dura anos. E a pessoa que está ali passando por esse processo, ela nem imagina que isso pode estar acontecendo. Ela só sabe que ela está com colesterol sempre elevado, que o HDL dela sempre está baixo, que o médico já chamou a atenção dela, né, para isso, já foi no nutricionista, mas não seguiu a dieta, enfim. Essa pessoa tem consciência do que está acontecendo, mas ela nunca fez nada para corrigir. Então a tendência natural, a tendência silenciosa aí desse processo é começar a haver uma adesão dessa gordura na parede interna do vaso. Aí os problemas começam. É nesse momento aí que vai dar início o processo de aterosclerose, que também no início não é uma coisa grave, tá? É uma coisa que dá tranquilamente para a gente modular através da alimentação, através do estilo de vida. Até porque nesse momento inicial, em que começa essa pequena adesão na parede interna do vaso, a pessoa também não sente nada. É tudo silencioso, ela nem sabe, né, que isso está acontecendo. Porque, como eu falei, é um processo gradativo. Muitas vezes dura anos para a pessoa ter um evento cardiovascular, por exemplo, um infarto, um AVC. A pessoa que tem um infarto, gente, por razões decorrentes de uma dislipidemia, de uma aterosclerose pregressa, aquele infarto não aconteceu de um mês para cá, de um ano para cá, né? Ali foram anos de desregulação do perfil lipídico, foram anos de erros alimentares, anos, né, de maus hábitos de vida. E aquilo foi progredindo silenciosamente, de maneira negligenciada. E aí, de repente, que não é de repente, a pessoa tem um infarto. E muitas vezes esse infarto pode ser fatal,
como é muito comum acontecer, às vezes a pessoa fica com sequelas, tem que fazer intervenções invasivas demais, e isso já compromete totalmente a qualidade de vida. A pessoa passa a ter restrições, vamos dizer assim, forçadas, né? Eu sempre digo o seguinte: quando a gente é saudável, as restrições, e isso vale para todo mundo, tá? É uma reflexão que eu estou fazendo aqui, que serve para nós nutricionistas e serve para a gente passar para os nossos pacientes também. Quando a gente é saudável e a gente faz um equilíbrio alimentar, a gente tem uma vida equilibrada dentro do possível, né? Com relação à atividade física, à alimentação, ao sono, ou seja, a gente se cuida ali minimamente, que é o que todo mundo precisa fazer. A gente não tem ainda restrições. A gente está com toda a liberdade de fazer escolhas. O que é que isso significa? Significa que durante a semana eu vou ter um cuidado maior e durante o final de semana eu posso comer alguma coisa que não é do meu hábito, algo que não é tão saudável, né? Alguma coisa que eu goste muito, mas aquilo é uma exceção, não é uma regra. A minha regra é tudo organizado. Então eu sempre digo o seguinte: quando a gente é saudável, a gente tem essa liberdade de escolha. Tudo é muito melhor, porque a gente faz a restrição porque a gente quer, não é porque a gente está sendo obrigado a fazer. Isso está claro para vocês? Vocês concordam com isso? Me digam aí. Vocês concordam com esse raciocínio que eu estou tendo? É assim que vocês pensam? É isso que vocês ensinam para os pacientes de vocês? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas leigas, elas acham que ir ao nutricionista é uma obrigação. Ai meu Deus, eu vou no nutricionista, já sei que ela vai cortar tudo que eu gosto, já sei que eu vou passar fome. Não é assim? Não é isso, Candice? Né, gente? Então assim, e não é. A pessoa vai aprender a comer bem. Então o que é que acontece? Se ela é saudável, ela vai fazer isso por opção. Ela tem ainda a liberdade de escolher. Mas quando a pessoa chega ao ponto de ter um evento cardiovascular, de ter um infarto, e principalmente se ela já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Isso se torna um agravante, né, gente? Por quê? Porque a partir desse momento a pessoa não pode mais escolher, não. Ela vai ter que fazer ou fazer. O próprio médico, o cardiologista, né, que avaliou ou que fez o procedimento cirúrgico lá, vai dizer: olha, ou o senhor faz isso, ou a senhora faz isso, ou não tem solução mais. Exatamente. Então, o que é interessante a gente incorporar para a nossa rotina, para a nossa vida, e a gente também ensinar para os nossos pacientes? É que ele mude enquanto ele ainda pode escolher. Que ele mude enquanto ainda essa mudança é livre, né? É uma escolha. Então é muito melhor mudar quando a gente tem a opção de escolha do que mudar por obrigação. Mudar porque tem que mudar. Porque quando chega nesse momento da obrigação, a pessoa tem que excluir mesmo. Ela tem que entrar numa rigorosidade de estilo de vida que talvez ela não fosse precisar se lá atrás ela tivesse feito mudanças pequenas na rotina, mudanças simples, mais fáceis, não é verdade? Mas quando a pessoa negligencia e deixa a coisa acontecer, o processo vai evoluindo silenciosamente, e quando a pessoa se dá conta, ela já está numa situação mais complicada. E é muito importante que vocês entendam, que vocês tenham consciência da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como educadores, a nossa responsabilidade como educadores, né, em nutrição. Somos professores em nutrição. Então a gente mostrar para um paciente que está ali com sobrepeso, com a gordurinha central, que está com colesterol ainda elevando, mas que não está grave ainda, né, que já está com a insulina também elevando, que está com a esteatose leve, é o momento da gente conscientizar essa pessoa da importância da adesão dela ao plano alimentar que você está passando para ela. A importância de você prescrever lá um ômega 3 ou uma fórmula manipulada com os nutrientes que você considera que são importantes, né? E essa pessoa usar todo dia, usar com responsabilidade, ter um compromisso. Porque é nesse momento que a gente consegue fazer uma mudança de verdade. É nesse momento que a gente consegue tirar essa pessoa de uma situação de risco e ela ficar, ó, livre, tranquila, tá? Sabendo que ela tá ali fora de uma possibilidade de uma complicação futura.
Mas se a pessoa não tem essa responsabilidade na adesão, a tendência é que o processo cronifique, que ele piore, que ele evolua. E muitas vezes chegar a uma consequência, né, que a gente não quer. E aí realmente não vai ter jeito. A solução, vamos dizer assim, pela alimentação, pelo estilo de vida já é muito pequeno, porque essa pessoa já vai estar cheia de medicações para tudo que ela pensar. Já não tem qualidade de vida, porque a gente sabe que uma pessoa que toma uma relação gigante de medicações não tem qualidade de vida, né? Todas essas medicações têm efeitos colaterais. A gente já estudou bastante isso. Quem já fez as masterclass anteriores aqui, principalmente a de vitaminas e minerais, né, de prescrição, eu expliquei bastante isso, que a maioria das medicações alopáticas, elas causam efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais, na maioria das vezes, é eliminação de micronutrientes. Então a pessoa fica cheia de deficiência de vitamina, deficiência de mineral, ela tem uma sobrecarga hepática, né, e isso altera memória, altera qualidade de vida, disposição, energia. Então imagine qual é a qualidade de vida que essa pessoa vai ter tomando um monte de medicação. Tudo porque lá atrás, quando tudo ainda era muito fácil de ser modificado, ela não seguiu, né? Então eu espero que vocês tenham essa consciência para vocês aprenderem e aplicarem, tá? Por que eu tô dando essa introdução aqui nesse conteúdo? Porque de nada adianta eu chegar aqui dizendo quais são os alimentos que a gente deve incluir no plano alimentar, o que é que a gente deve excluir, qual é o suplemento que deve prescrever, qual é a dose. Não é tão simples assim, né? Se fosse só isso, gente, não tinha paciente aí procurando nutricionista ainda. Se fosse só isso, a gente prescreveria a dieta, montaria a fórmula ali, prescreveria a melhor marca de suplemento, entregaria o paciente a fazer e resolveu. Mas a gente sabe que não é assim, porque na maioria das vezes o paciente não segue. Ele tem uma resistência em aceitar, em mudar, em querer aderir, porque ele acha que o problema dele não é um problema. Ele acha que não estou sentindo nada, então por que eu vou ter que esse compromisso de me cuidar se eu não estou sentindo nada? Só que aí é que está a questão, que é tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês. É nesse momento que a gente tem que intervir explicando a importância, para evitar, né, principalmente quando o assunto é dislipidemia, porque a dislipidemia é uma doença silenciosa, mas nem por isso ela é menos grave. Eu sempre digo assim, na maioria das vezes, as doenças que são silenciosas são as que trazem mais complicação. Pode perceber, a esteatose hepática é uma doença silenciosa, só que quando ela chega no nível de grau 3, ela vira cirrose. Cirrose é irreversível, tá? É transplante. A hipertensão é uma doença totalmente silenciosa. A pessoa que tem hipertensão, ela não sente nada. Ela negligencia, ela ganha peso, ela come sal, ela ingere bebida alcoólica, ela fuma. Por quê? Porque ela não está sentindo nada. Só que quando a pressão sobe a um certo nível, por exemplo, em uma situação de estresse, a pessoa passou ali por um aborrecimento, é o momento que ela mais infarta, né? O diabetes, para que doença pior de complicação do que o diabetes? Não é verdade? O diabetes é silencioso. A pessoa muitas vezes vai passando a vida inteira brincando com aquela glicemia que não baixa. Ah, não tem nada não tô sentindo nada não, tô tomando remédio. Aí toma o remédio de manhã, de tarde come bolo de chocolate. Toma o remédio a semana toda, chega no final de semana, bebida alcoólica. E aí esse diabetes, quando ele vem trazer a conta, porque a conta sempre chega, né? Como é que ele traz a conta? Com a cegueira, com a amputação, né? Com a doença renal, com uma neuropatia. A pessoa perde sensibilidade dos membros inferiores, principalmente. Então ela já chega assustando. Ela já chega dizendo a que veio. E aí, nesse momento, a gente não pode reclamar mais, né? O paciente não pode reclamar mais, se ele negligenciou a vida inteira. Concordam? Não é isso mesmo que acontece? Eu acredito que todo mundo aqui já tenha tido pelo menos uma experiência com um paciente que tenha sido resistente, teimoso, que não mudou. Muitas vezes a gente tem casos assim também na família. Não estou nem falando de pacientes, mas às vezes na própria família. Pai, mãe, avós, enfim, né? Pessoas que têm essa resistência a mudar enquanto ainda é fácil. E quando ela pensa em mudar, já é num caso assim, limítrofe, em que já tem tanta complicação que ela muitas vezes não sabe nem o que fazer. E a ajuda nutricional aí vai contribuir muito pouco. Porque nesse momento, porque nesse momento a mudança alimentar, ela é parte do tratamento, ela não é o tratamento todo.
Essa pessoa já está tomando um monte de medicações, né? Então vamos falar das estratégias, né? Vamos pegar caderno, caneta, para a gente começar traçando aqui, pontuando as estratégias primeiro alimentares. Então o que é muito importante? Às vezes a gente pensa assim, tem que cortar gordura, né? Gordura saturada, fritura. Sim, é importante. Mas vamos olhar para o carboidrato também, tá, gente? Porque carboidrato em excesso no metabolismo lá dos carboidratos, esse excesso de consumo, esse excesso de glicose disponível ali no metabolismo, vai interferir no metabolismo dos carboidratos. Então a gente vai acabar tendo um excesso de carboidratos, favorecendo a síntese aí de lipídios, né? Síntese de gordura, de nova gordura, ou seja, uma síntese ali de uma gordura que veio de um carboidrato. Então a gente não tem que ter uma atenção só com gordura. Vamos cortar fritura, vamos cortar, né, coisa grelhada, é melhor cozido, vamos tirar a pele do frango, vamos tirar o excesso de carne, de gordura da carne vermelha. Tudo isso procede, tá certo. Mas vamos olhar para o carboidrato também, porque às vezes o paciente até já fez os cortes aí de gordura, todos que ele podia, mas está consumindo excesso de carboidrato refinado, farinha branca, muito pão, muita massa, né, muito açúcar de adição no café, no suco. Então vamos olhar também para o carboidrato, primeira coisa. Segunda coisa que todo mundo está careca de saber, aumentar o aporte de fibra. Por quê? Porque a fibra ela vai ter benefícios aí vários, quando a gente está falando em metabolismo de lipídios, né? O primeiro deles é a saciedade a nível de estômago, que isso é muito positivo, porque uma vez que a pessoa sacia precocemente, ela já reduz o volume de comida. Então a dica, assim, praxe, que vale ouro, é orientar o paciente a ingerir, começar a refeição pela salada. Então quando a gente está falando ali em almoço, montar um prato de salada crua e cozida, bastante azeite de oliva extra virgem, que é uma gordura monoinsaturada, excelente. Tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante. E aí, para incrementar ainda mais, incluir alguma fibra. Essa fibra pode ser o quê? Pode ser uma semente. Então as sementes, elas têm, além de gorduras boas, né? Por exemplo, a chia, o próprio gergelim é uma fonte riquíssima de vitamina E. A semente de abóbora tem muito magnésio. Então a gente pode fazer um mixinho assim de semente de abóbora, semente de gergelim, que também, né, que tem muita vitamina E também, a semente de chia, girassol. Então fazer um mix com essas sementes. De preferência, isso é muito importante, torrar em fogo baixo, né? Torrar ali, se quiser colocar um pouquinho de sal ou algum temperinho seco para melhorar o sabor, mas sempre torrar, porque torrando a gente melhora a palatabilidade. E na hora de passar no liquidificador, por ela estar torrada, ela tritura mais fácil. Se a gente tentar triturar essas sementes in natura, o que é que vai acontecer? Ela vai virar uma papa no liquidificador. Por quê? Porque o teor de gordura é muito grande. É uma gordura boa, né? Mas tem um teor de gordura grande. Então você não vai ficar uma farinha, vai ficar uma papa. Então o que é ideal? Exatamente, Marie, mas não é. Fibra é sensacional. Fibra, gente, é pré-biótica. Ela é combustível para bactéria boa. Fibra melhora. Fibra faz parte da modulação intestinal. É um dos pontos aí que fazem a modulação intestinal, é o consumo de fibra, né? Fibra é um pré-biótico, tá? Tem essa questão do perfil lipídico também, perfil glicêmico, saciedade precoce e também funcionamento intestinal. Mas não é só funcionamento intestinal. Bem colocado, Marie. Tá bom? Então assim, triturou com um pouquinho de sal. Quando vê que ela ficou crocante, aí sim passa no liquidificador. Essa dica, gente, vale ouro, porque assim, 100% dos meus pacientes que têm sobrepeso, que estão com dislipidemia, que são muito compulsivos para comer, né? Uma das estratégias é orientá-lo a iniciar a refeição pela salada, crua e cozida sempre, né? Com azeite de oliva, um pouquinho de limão para melhorar o sabor e umas 2 colherinhas de sobremesa desse mix de semente. Então a dica 2 aí é o que? Começar pela salada. Então essa pessoa vai montar o prato de salada com o mix e com azeite, vai comer toda a salada primeiro, tá? Não vai botar mais nada no prato. Terminou de comer a salada toda, nesse tempo aí ela já vai perceber uma saciedade precoce. Por quê? Porque tanto as fibras ali da salada, as fibras cruas e cozidas,
quanto as sementinhas que foram colocadas, elas começam a gerar um volume, né? No caso das sementes, elas começam a entumecer, elas viram um gel dentro do estômago. Então aquilo já vai ocupar boa parte do espaço do estômago. Isso aí é sensacional. Porque o que é que vai acontecer? A pessoa já vai terminar o prato de salada, ela vai dizer, poxa, já não tô com tanta fome assim. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai se levantar e vai completar o prato, só que agora ela vai botar a refeição, os alimentos quentes, né? Vamos dizer assim, a proteína, de repente um pouquinho de arroz integral ou de arroz 7 grãos, ou um outro grão qualquer, uma leguminosa, um feijão verde, uma lentilha, um grão de bico, o prato quente. E aí o detalhe é que a quantidade do almoço, do prato quente, que ela vai conseguir ingerir depois de ter feito essa introdução aí com as saladas e com as fibras, gente, é infinitamente menor. 100% dos meus pacientes em que eu apliquei essa estratégia, todos concordaram que a fome diminuiu consideravelmente fazendo isso. E aí o que é que acontece de médio a longo prazo? O que é que a gente vai percebendo? Uma perda de peso, obviamente, porque se a pessoa faz isso todos os dias, né? Se ela está fazendo lá atividade física, está bebendo mais água, está fracionando a dieta, a gente sabe que tem várias outras coisas associadas, mas esse hábito aí pontualmente, se ela começa a fazer isso todo dia, ela vai começar a perceber tanto uma redução de peso mais rápida, quanto uma redução daquele volume abdominal, que tem muito paciente que se queixa, né? Que o estômago é muito dilatado e que tem aquela sensação de plenitude gástrica, de empachamento. Por quê? Porque é aquela pessoa que come rápido, que come muito, que não ingere fibra, é muita massa, né? Macarrão, é lasanha, mistura tudo no prato, come aquele volume gigante, toma líquido, que ainda é pior, e fica com aquela distensão, aquele estômago dilatado. Então, quando ela começa a fazer essa mudança simplesinha aí, de fazer essa introdução para depois fazer a refeição, ela já começa a perceber o quê? Uma saciedade precoce, uma fome menor, então ela vai ingerir um volume alimentar bem menor e, consequentemente, isso vai já, de cara, reduzir essa circunferência abdominal. E aí a perda de peso já vem junto. E outra coisa que eu me lembrei aqui agora, que acontece muito quando existe essa mudança de hábito aí. Quem tem refluxo, quem tem gastrite, né, quem tinha algum tipo de desconforto gástrico, já começa a perceber uma melhora gigante também com essa mudança aí na refeição. É, exatamente, o mix de sementes junto com a salada, Gabi. E aí essa pessoa come a salada toda primeiro. Pode ser um prato cheio, pode ser 3/4 do prato, a quantidade que a pessoa tolerar, né? E aí, se a pessoa não é muito habituada à salada, é legal que a gente faça uma seleção ali dos vegetais que ela tem mais hábito de comer, pra gente não fazer uma mudança muito brusca, né? De repente a pessoa não tem hábito de comer salada e você já quer botar folhas e cenoura ralada junto com brócolis, e a pessoa nunca comeu uma verdura na vida, nunca teve o hábito de ingerir ali vegetais. Então você tem que começar devagar, até para não assustar, isso é importante. Então faça uma seleção, o que é que você gosta de comer, o que é que habitualmente, assim, de salada você come, mesmo que seja esporadicamente, mas o que é que você aceita melhor? Ele vai dizer, eu gosto de salada de cenoura ralada. Eu gosto de tomate. Então pronto, você vai focar aí no que ele gosta, tá? Para começar, para não assustar. E aí você orienta ele, dá essa explicação que eu acabei de falar aqui, da importância de começar a refeição desse jeito, de incluir o mix de sementes, de mastigar bastante, de não ter pressa. Aí ela começa por essa etapa da refeição. Depois que ela finalizar, aí ela vai montar o prato dela normal, com os outros alimentos que ela quer. Isso, gente, é 100% de certeza de dar certo. Não tenham medo, tá? Agora comecem a fazer essa explicação de uma maneira que não assuste o paciente. Ele precisa entender que a quantidade ali e a seleção dos vegetais são coisas que ele gosta, para que ele não se sinta na obrigação. Eu vou ter que comer brócolis, vou ter que comer rúcula, aquele negócio horrível, amargo. Então você já vai assustar. Então você tem que ir devagar, tá? Na revisão seguinte, ele já vai retornar com boas notícias. Vai dizer que a digestão melhorou, né? Vai perceber que a circunferência da cintura diminuiu, que a barriga tá mais murchinha, que aquela camisa que não fechava já tá folgada. Ele vai começar a se animar. E aí a perda de peso também vai estar acontecendo. E a médio prazo, porque isso demora um pouco mais, a gente já vai conseguir
ver uma mudança significativa no perfil lipídico. Aí você vai ver, poxa, aquela estratégia da salada com fibra, né, de começar pela salada, nanã, realmente funciona. Olha lá, o triglicéride baixou, o colesterol total, que vinha há muito tempo alto, baixou também, o LDL baixou. Então você vai começar a perceber uma adequação ali dos parâmetros do perfil lipídico através dessa mudança, certo? E essa aí é a primeira, tá? Fibras, primeira coisa. A outra ação, sim, então com relação à ação das fibras, a gente tem uma ação direta, que é lá no intestino, porque a gente sabe que fibra não é digerida. Ela chega no estômago, né, e passa direto. Ela não sofre de digestão. Então vai chegar ao intestino o quê? As partículas pequenininhas, os pequenos resíduos de fibra. E essa fibra, quando chega no intestino, ela vai ter uma ação pré-biótica, né? Ela vai ser combustível de bactéria boa, maravilha, porque essa ação pré-biótica já vai fazer uma modulação intestinal. Mas também essa fibra, como ela é resíduo e ela vai chegar no intestino intacta, ela vai literalmente atrapalhar a absorção das gorduras lá no intestino. Literalmente, é uma barreira mecânica ali que vai acontecer para atrapalhar que a gordura seja absorvida. Então a gordura vai sair nas fezes junto com as fibras. Primeiro ponto positivo aí da gente incluir as fibras com esse objetivo de controle de perfil lipídico. A segunda forma de atuação, que eu gosto muito de explicar, ela é um pouquinho complexa, mas é muito interessante, é através da ação das fibras lá no duodeno, que quem é meu aluno, que já fez os cursos aqui, quem já assistiu a aula minha sabe, que eu explico sempre esse mecanismo, porque é um mecanismo super interessante, e ele é interessante de entender, né? Essas fibras lá a nível de duodeno, elas vão fazer com que a bile que chega lá no duodeno para emulsificar as gorduras, essa fibra, quando ela chega ali, ela vai arrastar essa bile para sair no intestino junto com as fezes. E quando isso acontece, o corpo, né, o fígado da gente tem que sintetizar uma nova bile. Por quê? Porque a gente precisa ter bile para emulsificar a gordura no intestino. Mesmo quem não tem vesícula, isso é importante, produz bile. A única diferença de quem não tem vesícula é que a bile que é produzida não é estocada. Ela não fica ali dentro da bolsinha da vesícula, concentrada, aguardando a gordura chegar. A única diferença é essa. Quem não tem vesícula sintetiza a bile do mesmo jeito, porque quem faz essa síntese é o fígado. Então, se tirou a vesícula, continua produzindo bile. A diferença é que a bile não é estocada. Só isso. Concentrada, né? Mas o que acontece? Como a bile foi eliminada junto com as fibras, junto com as fezes lá, o nosso corpo vai ter que produzir uma nova bile, o fígado, para reestocar essa bile na vesícula. Para quê? Para ela ficar ali estocadinha, concentradinha, esperando uma gordura chegar para ela emulsificar de novo. E isso acontece o tempo todo com a gente. O tempo todo. Quem tem fígado, todo mundo tem fígado, né? Fígado e vesícula estão o tempo todo fazendo isso. Só que nesse caso, lembrem que a fibra, quando ela chegou no duodeno, ela arrastou totalmente ali. A bile, a gordura, foi tudo embora nas fezes junto com a fibra. E aí, quando o nosso fígado detecta isso, quando o corpo detecta que não há bile suficiente para ser reciclada, para voltar, né, para o fígado, para sintetizar junto com uma nova bile, o que é que o corpo faz? Ele começa a tirar colesterol, porque um dos componentes da bile é colesterol. É colesterol, água, pigmentos, né, o que compõe a bile. Então, o que é que o corpo entende? Bom, eu vou ter que sintetizar uma bile do zero agora, porque a que eu tinha foi eliminada nas fezes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que recrutar aqui água, pigmentos, né, e colesterol. E aí é que está a questão. Ele vai ter que tirar colesterol do sangue, porque é lá que está em excesso. Então, quando ele retira o colesterol do sangue para sintetizar uma nova bile, então, raciocine da seguinte forma: se o paciente está ingerindo fibra todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, ele está todo dia um pouquinho reduzindo o perfil lipídico dele, concorda? Porque está todo dia saindo gordura, colesterol do sangue, para sintetizar uma nova bile no fígado e ela ser estocada na vesícula. E isso está acontecendo o dia todo. O dia todo não, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, o que é que vai acontecer? Esse perfil lipídico, ele vai entrar num nível ali de normalidade e vai se manter. Uma mentorada uma vez me perguntou: Mari, mas não corre o risco da gente oferecendo fibra ao paciente baixar demais o colesterol? Porque está todo dia, né, sendo reduzido, não vai baixar demais? Não, não vai baixar demais. Porque o nosso corpo trabalha com uma coisa chamada homeostase.
Homeostase é a busca do equilíbrio. Então, no nosso corpo, ele está o tempo todo buscando essa homeostase, tá? Essa estabilidade, esse equilíbrio. Então, tudo tem que estar ali. Quando chega ali, o nosso corpo consegue trabalhar para manter aquela normalidade, manter aquele equilíbrio. Então, não há o risco, com o consumo de fibra, desse colesterol abaixar demais. Agora, isso pode acontecer, por exemplo, com o uso de medicação. Por que acontece com a medicação e não acontece com a fibra? Justamente porque a medicação é algo sintético. É algo que o nosso não faz parte, o nosso corpo não reconhece aquela estatina, aquele fibrato. Ele não sabe o que é aquilo. É uma substância sintética, estranha, né? Que chegou ali, fez o trabalho de maneira artificial, vamos dizer assim, mas não é algo fisiológico, não é algo que faz parte do nosso corpo. Então, com medicações, a depender da dose, a depender do tempo de uso, a depender do nível de perfil lipídico, essa medicação pode baixar demais. E aí a gente tem um problema também, porque colesterol total e lipoproteínas, quando elas reduzem demais, isso é ruim. A gente não pode ter elas nem em excesso, mas também não pode ter em déficit. Tem que ter o equilíbrio. É por isso, gente, que o consumo alimentar de fibra, a estratégia fisiológica, que é a alimentação, a atividade física, é o que de fato traz o equilíbrio. E tudo que a gente deve pensar com relação ao nosso paciente é colocar ele nessa situação de equilíbrio através da mudança de hábitos, através da alimentação, através da atividade física. Porque a medicação, ela tem uma atuação sintética ali no organismo, né? Não é algo fisiológico. Então, pode trazer efeitos colaterais, sim, de médio a longo prazo. Então, ficou claro aí o mecanismo das fibras? Todo mundo entendeu? Tanto com relação à ação direta na saciedade, a ação direta atrapalhando lá a absorção no intestino, e essa ação indireta, que é impedindo ali a reutilização da bile, tá? Eliminando bile nas fezes. Então, esse mecanismo é um dos mais importantes. Um outro mecanismo que vai atuar desse mesmo jeito é o uso de probióticos. Alguém aqui já fez prescrição de probióticos para controle de dislipidemia? Quem tá aqui que já fez, por exemplo, o paciente chegou com dislipidemia e você prescreveu lá um probiótico. Porque você sabe que o probiótico, né, as cepas bifidogênicas, elas vão atuar também controlando o perfil lipídico. E elas fazem isso, tá? Algumas cepas específicas, elas vão atuar a nível de duodeno também, do mesmo jeito que as fibras. Só que os probióticos, eles vão atuar desconjugando esses sais biliares, que é quase a mesma coisa, né? As fibras, como eu expliquei, elas vão pegar a bile e vai eliminar nas fezes. O que é que o probiótico faz? O probiótico desconjuga, ou seja, ele altera a composição da bile ali no duodeno. Então, do mesmo jeito, essa bile não vai servir para emulsificar a gordura. Se ela não vai servir para emulsificar a gordura, ela não vai emulsificar, consequentemente vai chegar partícula de gordura grande no intestino e o intestino não vai dar conta de absorver. O que é que vai acontecer? A gordura vai ser eliminada nas fezes também. Então é um mecanismo muito parecido com o mecanismo das fibras. A diferença é que o probiótico vai desconjugar. Ele vai desfazer a composição dos sais biliares. E aí, da mesma maneira, não vai conseguir fazer a emulsificação da gordura. Gordura que não é digerida, a gente sabe, né? Ela é perdida nas fezes. Ela não é absorvida, molécula grande não é absorvida. Então ela vai acabar sendo eliminada nas fezes. Então, do mesmo jeito, a gente vai ter que sintetizar uma nova bile. E para sintetizar essa nova bile, vai ter que tirar colesterol do sangue. E aí vai, tá certo? E a última estratégia é a utilização de ômega 3. Porque o ômega 3 é fonte de ácidos graxos poliinsaturados. E esses ácidos graxos têm efeito comprovado no controle do perfil lipídico, certo? Tanto na redução do triglicerídeo, quanto na redução do colesterol total, no ajuste ali do nível de LDL, tá certo? Então, o uso de ômega 3 é mais do que comprovado. Não falta estudo científico aí comprovando o benefício do ômega 3 para controle de perfil lipídico. E a dose? A dose atual, gente, recomendada para adultos, varia de 2 a 4 gramas, que dá, né, convertendo aí a unidade, 2.000 a 4.000 miligramas. De quê?
do somatório EPA com DHA. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui, para a gente saber, entender de dose de prescrição de ômega 3, porque às vezes a gente mesmo está fazendo a prescrição errada, indicando 1 grama por dia. 1 grama por dia é muito pouco, tem que ser de 2 a 4. E como é que eu faço esse cálculo para saber a quantidade de cápsulas? Muitos nutricionistas me perguntam isso até hoje. Você tem que olhar no verso da embalagem do pote lá de ômega 3, e naquela tabelinha que tem no verso, você vai somar a quantidade de EPA com a quantidade de DHA, que normalmente está em miligramas, né? Com esse somatório, você vai ver na parte de cima da tabela quantas cápsulas correspondem. Normalmente, né, não é regra, mas assim, normalmente um bom ômega 3 de uma boa marca, ele vai trazer essa tabela do verso tendo como referência 3 cápsulas. Então você vai ver lá, ó, para uma dose, aí tem entre parênteses 3 cápsulas. Você tem aquela composição da tabela. Então fique bem atento à tabela. Some EPA com DHA e veja a quantidade que vai dar. Essa quantidade, tá? É a quantidade para 3 cápsulas. Então, o que é muito comum a gente encontrar nas marcas de ômega 3 mais conhecidas? Um somatório de EPA com DHA, que totaliza 1000 miligramas, ou seja, 1 grama. E essa 1 grama está em 3 cápsulas. Aí você vai dizer, meu Deus, Mari, então se eu quiser dar 2 gramas, que é o mínimo, né, de 2 a 4, se eu quiser dar 2 gramas, eu vou ter que dar 6 cápsulas? Exatamente. Então, o que é que acontece? Você vai ter que distribuir ao longo do dia 6 cápsulas de ômega 3. Então, essa pessoa vai tomar, de repente, 2 no café da manhã, 2 no almoço, 2 no jantar, né? Evite orientar o paciente a tomar as 6 de vez. Por quê? Porque é uma cápsula oleosa, é óleo de peixe. Então, se essa cápsula abre no estômago, 6 cápsulas, vai gerar um desconforto gástrico. Ela não vai se sentir bem com aquele monte de óleo, né, ingerido ali de uma vez, mesmo que seja junto com refeição. Então, o ideal é o quê? Se você identificou ali que 3 cápsulas tem 1 grama e você quer dar 2, são 6 cápsulas. Então, a orientação é 6 por dia, porém, de preferência fracionada, para não ficar desconfortável essa ingestão, tá certo? Então, lembrando que esses 2 gramas é o mínimo. A recomendação atual é de 2 a 4. Só que 4 gramas já seria uma quantidade de cápsulas muito grande. Não tem necessidade da gente gerar esse desconforto todo, até porque também você tá colocando ali outras estratégias, né, para controlar esse perfil lipídico. A questão da salada, que eu citei no início da live, com o mix de semente, a atividade física, o uso das fibras na alimentação como um todo, né? Vegetais, grãos, cereais integrais, tudo isso é fibra que vai ajudar por aqueles 3 mecanismos que eu expliquei a gerar controle de perfil lipídico. 2 mecanismos que eu expliquei, melhor dizendo, o controle do perfil lipídico, o uso de probióticos também. Então, a gente não precisa dar 4 gramas de ômega 3 por dia, porque a nossa estratégia não é só o ômega 3. Então, não se preocupe em dar doses altas de ômega 3. Você dá a dose mínima, que no caso é 2 gramas, e o restante aí da estratégia você vai fazer através da alimentação, da oferta de fibra, de um probiótico, da atividade física, né, e etc. Tá certo? Mas o que vai de fato trazer um efeito interessante, um resultado bom nesse controle do perfil lipídico é a combinação das estratégias. É o paciente aderir a tudo isso ao mesmo tempo por um período aí pelo menos de 3 meses. Aí a gente consegue ter realmente uma correção desse perfil lipídico, né? E a boa notícia final é que esse paciente vai sair daquela condição de risco que eu citei no início. Os riscos relacionados à complicação da dislipidemia, que não são riscos, né, fáceis de lidar, muitos deles podem ser fatais. Então, o que a gente puder fazer para tirar o paciente desse risco e fazer com que ele melhore enquanto ainda pode, enquanto ainda dá tempo, né, melhor. Tá bom, gente? Esse é o nosso papel principal, é atuar na prevenção, é atuar nesse cuidado primário,
para evitar complicações, para evitar o uso de medicações obrigatórias no futuro, porque vai acabar que se ele não seguir realmente o uso de medicação não vai ser mais uma opção, vai ser obrigatório. E a gente sabe todos os riscos, todos os efeitos colaterais, né, que algumas medicações trazem, principalmente do ponto de vista nutricional. Principalmente quando a gente fala em interação droga-nutriente. Tem muita complicação aí relacionada que não compensa. Então, quanto antes a gente puder tirar esse paciente do risco através de estratégias, vamos dizer assim, alimentares, melhor. Tá bom? Então, eu espero que esse conteúdo de hoje tenha sido útil para vocês, que vocês tenham feito muitas anotações. E amanhã, logo no primeiro atendimento, aí vocês já possam aplicar essas estratégias, porque elas são estratégias fáceis, são estratégias que vocês já sabem, porém, nunca é demais a gente reforçar, relembrar, né? Mas eu espero que tenha sido um conteúdo útil para vocês. Quem chegou agora no final, a live vai ficar gravada, vai ficar no feed. Não, olha só, Kleine, né? A gente não pode fazer indicação de suspender medicação, tá bom? Não pode. O que a gente vai fazer sempre é cuidar do paciente da melhor forma para ele ter os resultados que a gente quer. Então, se esse paciente que fez a adesão da dieta que você prescreveu, do probiótico, se ele está fazendo atividade física, ele perdeu peso, ele diminuiu circunferência abdominal, né? Você prescreveu lá o ômega 3, o que é que vai acontecer inevitavelmente? Ele vai controlar o perfil lipídico. Ele vai entrar no nível ali, né, de normalidade do perfil lipídico bom. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar lá no médico, né? Ele vai voltar lá ao endócrino ou ao cardiologista. E ele vai chegar lá com esses resultados de exames todos bons, né? E aí ele vai dizer, ó, tô indo no nutricionista, tô fazendo atividade física. O médico vai dizer, poxa, que bom, parabéns. Deixa eu tirar aqui essa estatina. Entendeu, Kleine? Então não é a gente que vai ter essa responsabilidade, essa função de suspender medicação. E nem mesmo o paciente pode tirar por conta própria, tá? Porque se houve uma indicação médica, o médico tem lá as razões para prescrever, né? Mas a gente jamais vai poder suspender, orientar o paciente a suspender. Deixe que o médico mesmo vai fazer isso. O que a gente precisa fazer é a nossa parte, né? Fazer a melhor estratégia possível, o plano alimentar mais personalizado possível para que ele siga e ele tenha resultados. Quando ele tiver esses resultados, ele vai levar para o médico e o médico vai ficar sabendo. E aí, naturalmente, o médico ou vai reduzir a dose, ou vai diminuir a medicação, ou vai suspender. Tá bom? Então, isso aí é um mérito que a gente consegue, né? Através do trabalho bem feito. E, obviamente, o paciente também tem o seu mérito, porque se ele teve disciplina para seguir, ele também merece o mérito, né? Mas não é a gente que suspende, tá bom? Nem a gente, nem o paciente. É o médico que vai ter que fazer isso. Criança de 2 anos, Gabi. É mudança alimentar, tá certo? Tem alguns fabricantes de ômega 3 que já fabricam ômega 3 na forma de jujuba. Que eu acho, se eu não me engano, já é indicado a partir de 2 anos. Então, verifique na internet aí algumas marcas. Se eu não me engano, a Essential tem. A própria farmácia, a Fórmula, ela produz. Então, é bom você ir numa farmácia, a Fórmula aí da sua cidade, e ver se eles têm o ômega 3 na forma de jujuba. Não é bem uma jujuba, não. É o óleo dentro de um invólucrozinho colorido. Tem um formato de peixinho, né? Tem sabor de uva, de tangerina, porque a criança ela vai colocar aquela balinha, aquela jujubinha na boca e ela vai dissolver. Então aquele óleo que vai sair não deve ter o gosto do peixe, né? Porque senão a criança não vai conseguir ingerir. Então eles botam normalmente sabor uva, tangerina, limão para disfarçar. Mas é interessante. Se você já fez o ajuste alimentar, porque às vezes é uma criança de 2 anos, gente, isso a gente fala assim, que absurdo, né, a criança de 2 anos. Mas isso acontece muito. Criança de 2 anos hoje toma Coca-Cola, né, come miojo. Então assim, não é de se assustar não, viu? Infelizmente não é de se assustar. E nesse caso, Gabi, a primeira coisa que tem que ser feita é a mudança alimentar. Porque se você identificou que realmente tem muito erro alimentar, se a família ela está contribuindo aí para essa alimentação ruim, você tem que conversar seriamente com a mãe, com o pai, com o responsável da criança, para que a família mude o hábito. Porque também não adianta impor para uma criança de 2 anos
A criança vai chegar na mesa, tá lá o miojo, tá lá a fritura, a Coca-Cola. Então, né, a criança de 2 anos não tem autonomia. De jeito nenhum. Então tem que ser aí, conversar com os pais, com os responsáveis, fazer uma mudança familiar na alimentação. Todo mundo vai ter que aderir, né? E vai ser bom para todo mundo, não vai ser ruim. E aí faz essa correção com o hábito alimentar da criança e observa novamente com novos exames. Uns 2 meses depois, mais ou menos. Se realmente não houve solução, o ideal é fazer aí a indicação do ômega 3 pediátrico, que é nesse formatozinho de jujuba, de balinha, né? Enfim, que é manipulado e também algumas marcas comercializam, tá? A Essential é uma delas. Então verifique isso. Qualquer dúvida me chame no direct, que eu te dou uma orientação se precisar. Mas nesse caso é bem-vindo sim um ômega 3 para dar um reforço aí. Tá bom, gente? Então espero que tenha sido útil aí o conteúdo. Obrigada, Candice. Obrigada, Marie. Certo, Kleine? Hemoglobina glicada ficou alta? A criança tá numa situação complicada, né? Tem que sentar com esses pais aí, viu? Primeira coisa, não adianta você pensar em suplementos, porque assim, se não houver uma correção da alimentação da criança, não vai adiantar muita coisa não. Porque uma criança de 2 anos, já com alteração de glicemia e de colesterol, gente, isso é preocupante, isso é sério. Tem que sentar com a família aí urgente, tá bom? Conversar sério, chamar atenção mesmo e mostrar os riscos aí que essa criança tá correndo. Que ótimo, que bom que vocês gostaram. Beijo grande, Kleine, Gabi, Candice, Marie, todo mundo que ficou aqui até agora. Obrigada, gente, pela atenção. E a gente se vê na próxima terça, tá bom? E no Instagram todos os dias. Um beijo grande. Todo mundo aderir, exatamente, Marie. Aí a família toda, não adianta só a criança, no que criança de 2 anos não tem autonomia para fazer nada, né? A criança não vai no mercado, ela não faz compras, é a mãe, é o pai, de repente a avó, a babá. A gente tem que conversar aí, sentar com todo mundo que puder, porque a mudança é da família, não é só da criança não, com certeza. Beijo grande, gente, até semana que vem.